Gostaria de agradecer à Genom pelo convite, excelente simpósio, para a gente falar um pouco sobre o que tem de atualização no tratamento tópico e sistêmico da disfunção ou doença da glândula de Meibomian. O que a gente sabe é que existem duas condições clínicas aí envolvidas, não só a doença da glândula de Meibomian ou sua disfunção, mas também a gente sabe que essa disfunção ela pode gerar olho seco evaporativo, aliás, é a causa mais frequente de olho seco evaporativo. Então, todos os aspectos, tanto diagnóstico, classificação, a classificação terapêutica, acaba havendo uma confusão aí das duas patologias, porque uma acaba levando a outra, e a gente vai ver que pouca evidência se tem com relação ao tratamento específico, exclusivo da doença da glândula de Meibomian, muito por essa confusão com o olho seco evaporativo. A Dr. Milton já falou sobre o aspecto de classificação, mas todas elas acabam evoluindo para o fator comum, que seria a alteração do filme lacrimal, a irritação ocular, que é um sintoma bastante frequente, reportado pelos pacientes, a inflamação, que vai variar em termos de intensidade, isso também vai acabar levando a uma classificação em termos de gravidade, e daí também com relação ao tratamento, a gente vai ter a associação ou não de doenças da superfície ocular, que vão acabar também determinando um tratamento diferenciado. E como eu falei, sem dúvida nenhuma, o olho seco evaporativo como consequência de alguns tipos da disfunção da glândula de Meibomian, como doença associada mais frequente, lembrada a acne rosácea, a doutora Denise já falou, dermatite seborreica, como doenças altamente prevalentes na associação com a disfunção das glândulas de Meibomian. As manifestações clínicas também já citadas aqui pelo Richard e também pela doutora Denise, desde as alterações da margem palpebral, a presença então da ceratite ponteada, a quebra muito precoce do break-up time por conta de uma diminuição da permanência, um excesso de evaporação dessa lágrima, e alguns caracterizações muito mais feitas em estudos com o T-scope, mostrando então o perfil desse lipídio sobre a superfície ocular, a memografia também fazendo o estudo dessas glândulas de Meibomian. Como a gente fez uma revisão desse workshop realizado para o tratamento, diagnóstico, classificação e todos os aspectos envolvendo a disfunção da glândula de Meibomian, o que a gente observou é que é importantíssimo ver o que se tem de tratamento padrão atual na literatura. Sem dúvida nenhuma, a observação da doutora Denise foi bastante importante em termos de lembrar sempre ao paciente a natureza crônica da doença, que não existe cura, ou aspecto prolongado e recorrente das disfunções da glândula de Meibomian. Higiene palpebral e compressas mornas, se for para a literatura, isso foi extraído dos manuais de dois grandes serviços americanos. São tratamentos efetivos, lubrificantes, quando existe um olho seco associado, a gente sabe que também é efetivo no tratamento. A associação de antibiótico e esteroide tópico só nos quadros mais moderados ou severos, associados também à blefarite anterior, o uso das tetraciclinas e derivados orais, e tratamento cirúrgico para as disfunções associadas às disfunções das glândulas de Meibomian, que seria o calásio, com sua incisão ou infiltração de corticosteroides. Fazendo então uma revisão do workshop, a gente vê o que tem de muito frequente relatado nos estudos ou mesmo na prática clínica. Então, o que traz é que os estudos publicados trazem diferentes tipos de tratamento ao redor do mundo. Higiene compressa é muito comum, descrito como tratamento empregado. As lágrimas artificiais muitos usam. Tetraciclinas e derivados orais são as medicações mais prescritas, e a combinação antibiótico e esteroide são os segundos mais prescritos em termos de tratamento, reportados então nos estudos avaliados pelo workshop. Com relação ao que tem de evidência, o que realmente é comprovadamente eficaz no tratamento das disfunções das glândulas de Meibomian, higiene e massagem palpebral são reconhecidamente efetivos no tratamento dessas disfunções. Com relação à higiene, existem diferentes formas, e isso também foi uma conclusão do workshop, mostrando que não existe uma padronização de técnicas, nem com relação à higiene palpebral, muito menos o aspecto de como fazer essa massagem e a expressão terapêutica dessas glândulas. A higiene, ela pode ser feita com o shampoo. Dos estudos publicados, a grande maioria usava o shampoo neutro infantil, que é o que muito comumente usado por nós aqui também.
com o dedo ou com a utilização das hastes flexíveis, 1 a 2 vezes ao dia, por 5 a 15 minutos. Existe no mercado os géis para higiene palpebral, que muitos pacientes acabam se adaptando e preferindo, que causam menos irritação. Na massagem com calor local também existem descrições diversas com a utilização desses iPads, aí de olho, não iPad de iPad, com esses iPads com calor local, com água quente, para amolecer e favorecer a expressão da secreção da glândula meibomiana. No mercado americano existem diversos, no Brasil existe a orientação, você pode fazer durante o banho, com a presença da água quente ou morna, ou utilizando compressas para a realização dessa massagem. Isso é importante, a massagem com calor local, para favorecer essa expressão. Isso ajuda muito com a eliminação da secreção da glândula de meibômio. Como eu falei, muito efetivo, mas não existe padronização de técnica descrita na literatura. As lágrimas artificiais, sem dúvida nenhuma, são muito utilizadas, principalmente a gente viu que existe uma altíssima associação da disfunção da glândula de meibômio com o olho seco evaporativo. Entretanto, não existem estudos que deem embasamento em termos de evidência da eficácia do uso da lágrima artificial exclusivamente para tratar a disfunção. Então, é tratamento da consequência, que seria o olho seco evaporativo, mas associado à disfunção, obviamente, não tem evidência na literatura. Lembrar sempre do aspecto da viscosidade, quanto mais viscoso, maior eficácia. Entretanto, tem essa maior retenção, pode levar ao borramento visual, isso é um aspecto ruim. Considerar os conservantes também, existem conservantes bem mais causam menos dano à superfície ocular, isso vai também determinar um melhor aspecto terapêutico nesses pacientes. Existe também no mercado a suplementação do filme lacrimal, são as lágrimas artificiais emolientes. O spray lipossomal não existe aqui no Brasil. Essas lágrimas artificiais emolientes, elas suplementam lipídios ao filme lacrimal. Existem evidências de melhora de sinais e sintomas da disfunção da glândula de meibômio, evidências na literatura existem, entretanto são poucos artigos ainda com a utilização dessas lágrimas artificiais com conteúdo lipídico, e o mecanismo de ação esperado, na verdade, é uma redução da evaporação, mas o que se observou é que essas lágrimas artificiais emolientes, elas acabam estabilizando esse filme lacrimal e, como consequência, diminuindo a evaporação, ou seja, um efeito indireto na redução da evaporação do filme lacrimal. Um outro capítulo estudado foram os antibióticos, e aí os antibióticos sistêmicos e tópicos. Os macrolídeos hoje têm se dado muita atenção, porque eles têm efeitos imunomodulatórios, anti-inflamatórios, diferente da ação antibiótica. Aqui a utilização desses macrolídeos com, obviamente, um efeito adicional antibiótico, mas especialmente pela imunomodulação e o aspecto anti-inflamatório. Nos Estados Unidos existe disponível da maneira tópica a azitromicina, o metronidazol também muito utilizado, principalmente na associação com as doenças de pele como a rosácea. Recentemente houve a descrição dos pulsos de azitromicina, que seria utilizado 500 mg uma vez ao dia por 3 dias. Esse pulso poderia ser repetido 3 pulsos com intervalo de 7 dias, do grupo aqui da USP, com o Richard Ida, acabou de publicar, mostrando eficácia também no tratamento da disfunção da glândula de meibômio com a utilização da azitromicina oral na forma de pulsoterapia. Entretanto, apesar de muitos desses estudos terem sido publicados mostrando efeitos benéficos, ainda não existe evidência determinada do uso de antibióticos, tanto na sua forma sistêmica quanto na sua forma tópica, para o tratamento crônico das doenças da glândula de meibômio. As tetraciclinas derivados, sem dúvida nenhuma, existe uma associação, existe um nível de evidência bastante alto para a utilização dessas drogas no tratamento das disfunções das glândulas de meibômio. O que a gente observa é que existe efeito sobre os lipídios na secreção da glândula de meibômio, com a diminuição da atividade das lipases, redução dos seus efeitos deletérios dos ácidos graxos livres, e também um aspecto anti-inflamatório por conta da inibição das metaloproteinases, da interleucina 1 e uma função anti-angiogênica e anti-apoptótico, também favorecendo então o tratamento da disfunção dessas glândulas de meibômio. A posologia recomendada para a tetraciclina é 250 mg 4 vezes ao dia.
a doxiciclina ou minociclina, que são os seus derivados. Hoje em dia existe também a possibilidade da utilização de dosagens menores, com efeito também. Existem trabalhos na literatura mostrando que, por exemplo, 50, 20 miligramas por dia é suficiente para o tratamento a longo prazo das disfunções das glândulas de meibômio, e aqui sim tem nível de evidência bastante alto com relação aos seus efeitos no controle da doença. Os andrógenos, eles reconhecidamente influenciam a expressão gênica das glândulas de meibômio e parecem suprimir a queratinização da margem dessas glândulas e estimulam também a lipogênese. O uso de drogas sistêmicas antiandrogênicas já foi associado à doença ou disfunção da glândula de meibômio. Entretanto, não existe evidência por conta da falta de estudos clínicos comparativos para a utilização desses andrógenos tópicos no tratamento dessas disfunções. O ômega 3, os ácidos graxos essenciais, eles ganharam muita popularidade nos últimos anos. Reduz os mediadores pró-inflamatórios de lipídios via bloqueio da ação das prostaglandinas, com melhora bastante significativa dos sintomas, com a utilização do ácido linoleico ou gama-linoleico, e bem disseminado o uso do óleo de linhaça para o tratamento do olho seco e da disfunção meibomiana. Entretanto, a evidência clara ainda não existe, justamente por conta da falta de estudos comparativos, mas existe uma forte recomendação para a inclusão do ômega 3 na dieta no plano de tratamento de pacientes portadores com disfunção da glândula de meibômio e olho seco. Imunomoduladores, eles podem ser utilizados também na associação com rosácea ou com outras formas de olho seco, com melhora de sinais e sintomas. Entretanto, existem poucos dados relacionados exclusivamente ao tratamento da disfunção da glândula de meibômio, inicialmente com a utilização da ciclosporina, mais recentemente o uso do tacrolimus, a gente usa no tratamento da dermatite ou da blefarite alérgica, pode ser também uma nova arma no tratamento das glândulas de meibômio. Entretanto, não existe evidência por falta também de trabalhos. Tratamento cirúrgico foi introduzido recentemente com a drenagem dessas glândulas usando um probe intraductal. Entretanto, os estudos também são muito poucos. Quem teve experiência de usar não foi muito bem, há um desconforto muito grande para a dilatação dessas glândulas e um favorecimento à eliminação dessa secreção. E com relação ao tratamento cirúrgico, também tratamento de condições associadas, como por exemplo o calásio estaria recomendado. Então, como o Dr. Milton falou no início, com o estadiamento feito também extraído do workshop, a disfunção da glândula de meibômio ela foi classificada em 4 grupos, e a partir daí houve orientação então com relação ao tratamento. Grupo 1, a forma mínima ou leve da doença. Grupo 4, forma mais grave, com alterações da expressão e qualidade da secreção, sintomas intensos, intensa coloração também da córnea com os corantes vitais. E isso gerou um algoritmo de tratamento em que, no grupo 1, a forma mais leve, deveria haver uma orientação dietética, um controle ambiental e considerar a higiene palpebral. No grupo 2, onde já haveriam mais sintomas, mais alterações dessa margem e da secreção palpebral, com pouca repercussão ainda na córnea, faríamos a mesma coisa e introduziríamos na dieta, então, o ômega 3, as lágrimas artificiais, dependendo aqui da gravidade, a utilização das cetaciclinas e seus derivados. O grupo 3 seria um grupo moderado a grave, todas as outras recomendações. Aqui, de maneira definitiva, a utilização das cetaciclinas, dos lubrificantes e da terapia anti-inflamatória. E no grupo 4, a recomendação de todos os outros aspectos de tratamento, associada então à imunomodulação tópica com ciclosporina ou tacrolimus.